Estamos de volta aqui no canal Redatores com o desafio Redação Nota 1000, terceira temporada. Eu sou o professor Renan Torres. Se você não me conhece, eu faço parte aqui do projeto Desafio Redação Nota 1000 desde 2020. Estou muito feliz com a volta desse projeto. Eu particularmente amo fazer esses vídeos. Inclusive, gostaria que, se você não segue o nosso canal Redatores, faça sua inscrição, ative as notificações, porque todas as semanas, quando sair tema novo no Desafio Redação Nota 1000, eu vou estar aqui fazendo o fichamento do tema, fazendo a leitura do tema e colocando para vocês argumentos que podem ser usados. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo à minha casa. Essa é a Casa Redatores. Eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona a nossa orientação temática. Essa proposta, ela foi colocada no Desafio Redação Nota 1000 para vocês lá no Instagram. Queria inclusive mandar um abraço para o idealizador do Desafio Redação Nota 1000, nosso amigo Zé Carlos. E vocês podem ver que eu tenho aqui a folhinha com a temática, com a proposta, e nós vamos analisar essa proposta. Eu vou estar com vocês como se de fato eu estivesse no Enem, com essa proposta de redação, explicando quais argumentos eu usaria, como que você vai planejar o seu texto e como que vai estar o projeto de texto para a sua redação. Pegue seu caderno, pegue sua caneta, sem mais enrolações. Só queria te pedir que no final do vídeo colocasse nos comentários o que foi que tu achou do nosso vídeo semanal e vamos começar. Uma observação, tá? O material ele vai ser postado sempre semanalmente no nosso grupo do Telegram Redatores. Na descrição do grupo, eu vou deixar para vocês, justamente na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês o link do grupo. Você vai poder entrar lá no nosso grupo e todas as semanas, após a postagem do vídeo, eu estarei lá colocando também o material. Então, sem mais enrolações, bem-vindos ao canal Redatores. Vamos à nossa primeira orientação temática do Desafio Redação Nota 1000 de 2022. Aperta o Start, professor, e vamos ao que interessa. O nosso primeiro tema do Desafio Redação Nota 1000, ele traz aí como eixo temático educação. Você que nunca fez Enem, você que está no terceiro ano, no segundo ano, e vai ter a sua primeira prova do Enem 2022, é importante lembrar que a prova do Enem ela é composta das seguintes características, tá? Você tem as instruções da prova, sempre é bom pontuar o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Nós temos textos motivadores, tá? Professor, eu posso usar esses textos motivadores? Pode. Eu já vou aqui desmistificar um conceito que muitos alunos têm equivocadamente, que é o conceito do uso do texto motivador. Mas calma, usar o texto motivador não significa copiar. Nós poderemos analisar que argumentos os textos nos trazem e se porventura tiver alguma informação importante, ela pode fazer parte lá da sua redação. E nós temos a proposta de redação e essa proposta de redação ela fica bem aqui. Na proposta de redação, o que é que nós vamos notar? Nós vamos notar que destacado em vermelho temos a frase temática onde você encontra o tema. Sempre é bom dar uma atenção ao que essa frase temática nos diz. Porque às vezes o aluno ele tem o costume de olhar só para isso aqui, ó. O aluno ele tem o costume de olhar apenas para o assunto. O que é o assunto? O assunto é a nossa palavra-chave. O assunto é o nosso termo-chave. O assunto é justamente aquilo que vai circundar a minha discussão. A via de exemplo, nessa proposta eu tenho educação domiciliar, homeschool. E eu entendo que se eu falar sobre educação domiciliar, eu não vou fugir do tema. Eu entendo que se eu falar sobre educação domiciliar, eu não vou tangenciar o tema. Só que eu preciso notar também que essa proposta temática ela vem com outros elementos textuais. A via de exemplo, a frase toda fala assim: os impactos sociais, eu vou até circular esse termo impactos,
os impactos sociais dos modelos de educação domiciliar pós-pandemia. Professor, o que é esse pós-pandemia? É o nosso contexto. Entenda que o tema ele não quer que você discuta a educação domiciliar durante a pandemia. Que muitas das vezes o aluno confunde o conceito de educação domiciliar com educação remota, ensino remoto. São duas coisas diferentes. Eu quero uma discussão sobre o que o modelo de educação domiciliar, que o texto motivador vai explicar para vocês, certo? O que ele pode trazer de impacto social no contexto pós-pandemia. Outra coisa importante. Professor, se aparece o termo impactos, eu devo discutir o quê? Você vai entender que sempre que aparecer o termo impactos, significa que nós temos que discutir consequências ou efeitos. Então, quando eu falo impactos, eu estou falando de consequências. É um sinônimo. Então, eu estou te perguntando assim, quais são as consequências sociais da educação domiciliar no Brasil? Aqui é no Brasil, tá? Não está explícito que é no Brasil, mas os textos motivadores trazem isso. Por que é importante eu entender que o foco da discussão é consequências? Porque você não pode correr o risco de falar sobre as causas. Você pode até citar as causas. Aqui não tem necessidade. Eu quero as consequências. Professor, mas se eu não entender o que são essas consequências, o que é que eu faço? Aluno, já vou fazer um primeiro ensinamento que eu gosto muito. Aluno que não gosta de ler, ele não desenvolve uma boa redação. Tem aluno que quer tudo mastigado. Ele vai atrás de uma matéria sobre aquele tema. Ele quer da forma mais mastigada possível as informações. Mas nós estamos aqui para desenvolver um senso crítico e um comportamento no Enem. Se eu estou no Enem e eu não sei o que é o homeschooling, o ensino domiciliar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir nos textos motivadores e entender o que é que os textos motivadores nos trazem. Exemplo, o texto 1 coloca assim, a Câmara dos Deputados, tá? A Câmara dos Deputados, eu preciso conhecer e saber que no Brasil, o sistema de poder na nossa democracia república, ele se divide no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. A Câmara dos Deputados, ela faz parte do poder legislativo. E se você não sabe, se você ainda está no ensino médio, o poder legislativo, ele é um sistema de poder no nosso país que tem a responsabilidade da legislação das leis. Então, qual é o dever da Câmara dos Deputados? Qual é o dever dos deputados, tanto estaduais como federais? Eles têm o dever de elaborar, de votar em leis que possam melhorar os problemas sociais que o Brasil enfrenta. O problema é que nem sempre isso acontece. Às vezes os caras criam as leis que fazem prejudicar. Mas aqui eu vou ter essa percepção de que a Câmara dos Deputados, na figura do dever legislativo, aprovou recentemente projeto que regulamenta o homeschooling, ou ensino domiciliar. Professor, significa que agora está permitido o ensino domiciliar no Brasil? Ainda não. O que acontece? Eu tive a aprovação da Câmara dos Deputados. Agora, essa proposta ela vai para o Senado. O Senado pode pedir modificações do texto. Se o Senado aprovar essa proposta, ela volta para a Câmara dos Deputados e, posteriormente, ela é direcionada para o Poder Executivo, que é o Presidente da República. Então, o primeiro passo foi dado. A Câmara aprovou. Porém, agora nós vamos ver esse projeto sendo encaminhado para o Senado, depois voltar para a Câmara e, por último, verificar se o Presidente da República ele vai sancionar essa lei, tá? Então, a Câmara aprovou, não significa que já pode ter homeschooling por aí, mas é bom entender isso aqui, tá?
Os estudantes, não, ele vai trazer informações. Deverão estar matriculados em uma instituição de ensino e um dos responsáveis pela tutoria deverá ter a escolaridade de nível superior em curso reconhecido. Mas o projeto de lei está sendo criticado, por especialistas, com base na Constituição. A Constituição é um documento que pode ser um excelente repertório na sua redação, tá? Porque a Constituição ela vai trazer os direitos básicos da sociedade. Em entrevista ao jornal da USP, na primeira edição, a professora do Departamento de Filosofia da Educação da Faculdade de Educação da USP disse esperar que o projeto seja rejeitado pelo Senado. Então existem especialistas que não concordam com esse projeto e argumenta que ele viola o direito das crianças frequentarem a escola. Opa, olha que interessante, tá? Se porventura o ensino domiciliar for aprovado no Senado e pelo presidente, nós vamos ter aqui um pequeno problema. Existe um documento chamado ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, lá nos seus artigos, ele vai nos afirmar que toda criança e adolescente tem o direito à convivência comunitária. Então, toda criança e adolescente tem o direito à comunidade. E se eu perceber que a aprovação desse projeto de lei ela for para frente, ela vingar, eu posso ter um risco de negar o direito à comunidade para as crianças e adolescentes, principalmente para as crianças. Então isso aqui, pessoal, se você parar para pensar, já pode ser um argumento. Aqui já pode ser um argumento porque praticamente isso aqui é um efeito. Entender o texto motivador sempre vai me possibilitar ter essa leitura crítica e verificar que ele me traz argumentos. O texto 2 coloca assim, ó. Para Cláudia Curtin, especialista da CNN em educação, o homeschooling em si não é um problema, com mais de 60 países adotando o modelo, mas sim a crise do ensino nacional. Então, o que é que essa outra especialista argumenta? Ela está argumentando que há outras prioridades na educação. Eu não posso entender que os problemas, há outras prioridades. Eu não posso entender que os problemas educacionais do Brasil, eles irão ser resolvidos com o homeschooling. Porque o Brasil passa por uma crise na qual existem outras prioridades que eu devo dar, certo? Estamos com crianças em grande número de 5º até 6º ano analfabetas. Com 2 anos fora da escola e com os pais na rua buscando alguma fonte de renda e tentando aprender sem algum equipamento e conectividade, a última coisa que temos que pensar nesse momento é o homeschooling. Então, o argumento dela é que existem outras prioridades educativas e que as pessoas que querem aprovar o homeschooling, eles estão justamente tentando resolver problemas com outro problema. Então, esse é um argumento colocado, tá? O texto 3 coloca aqui. A tendência é que a modalidade de ensino em casa ganhe novos adeptos no pós-pandemia. Isso acontece principalmente em sociedades elitizadas, tá? São famílias que viram que é possível educar os filhos à sua maneira. Entretanto, todas as famílias que optarem pelo homeschooling vivem inseguras, com receio de serem acusadas pelo crime civil de abandono intelectual. Observação. Hoje, de fato existe esse crime, e esse crime ele é estabelecido num documento chamado Código Penal. O que é o Código Penal? O Código Penal é um sistema de leis no Brasil que rege as penas para quem cometem crimes. E de fato existe um crime chamado abandono intelectual. O STF, que é o Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele aprovou essa lei, ele que estabeleceu que não pode ter o homeschooling, porque isso traz justamente a configuração desse crime, tá? O texto 4, ele tem um cartoon, na verdade uma charge, tô com dúvidas no ensino domiciliar. Tem para casa?
E aqui eu tenho justamente uma crítica, eu tenho justamente uma sátira. Sátiras e críticas, elas são muito frequentes na prova do Enem relacionado a essa questão. E o texto 5 coloca assim, ó: autorizar a educação domiciliar significa privar crianças e adolescentes do seu pleno direito de aprender. Vocês estão percebendo que praticamente todos os textos motivadores, eles focam no fator dos efeitos negativos, de como que o homeschooling, se ele de fato acontecer, ele pode prejudicar o ensino, tá? O texto 6, ele coloca assim: defensores do homeschooling negam que o método leva à falta de socialização, como aponta um crítico. Segundo eles, as crianças podem frequentar clubes e participar de times esportivos. O problema é quem é que vai garantir, né? Quem é que vai garantir que mesmo a criança não indo para a escola, o pai vai matriculá-lo em clubes esportivos, grupos comunitários, entre outros fatores. Então, a pequena análise dos textos motivadores faz com que eu entenda, de fato, o que é que tem que ser discutido. Sempre leia texto motivador. Aluno que não lê texto motivador está fadado a tirar nota baixa. Aluno tem que ler texto motivador. Não seja um aluno negligente com texto motivador. Você sempre tem que fazer a leitura. Professor, ao fazer a leitura do texto motivador, qual é o próximo passo? O seu próximo passo, ele vai se chamar uma coisa... Aliás, ele vai se chamar de fichamento temático. O que é o fichamento temático, tá? O fichamento temático são as informações que você precisa arquitetar para discutir o tema. O fichamento temático são as informações que você precisa arquitetar para discutir o tema. Deixa eu ver se eu consigo colocar a letra maior. Deixa eu só aumentar aqui o zoom. Vou botar no tamanho 15. Deixa eu ver aqui. Redatores. Ó, melhorou. Redatores é o nosso Instagram, tá? Você vai seguir lá no Instagram também. Redatores. E assim você nos ajuda. Então, como é que eu faço fichamento temático? Vamos aqui ao passo a passo. Primeiro, vou pegar aqui a caneta. Você tem que ter uma folhinha. Nessa folhinha, são necessárias as seguintes informações. Primeira informação, você separa o tema. Aí, na sua folhinha, você deixa o espaço. E nesse espaço, eu vou estar anotando o tema de redação, tá? É possível até que a gente faça a paráfrase desse tema. Por que é possível fazer a paráfrase? Porque a paráfrase é o que vai para a sua introdução. Exemplo, praticamente esse tema é os efeitos do ensino domiciliar, para a formação das crianças e dos adolescentes. Para a formação das crianças e dos adolescentes. O nosso tema parafraseado é praticamente esse aqui. Os efeitos do ensino domiciliar para as crianças e para os adolescentes, ok? Quando você faz essa informação, aí nós vamos para o próximo passo do fichamento. Qual o próximo passo do fichamento? É a articulação de uma tese. Professor, o que é uma tese? Porque lá na escola me dizem que eu tenho que colocar uma tese sempre na minha introdução. A tese, ela configura, como seu professor já deve ter comentado, o seu ponto de vista central. A tese sempre vai ser o seu ponto de vista central. Essa tese, ela precisa aparecer na sua introdução e os seus argumentos vão ser justamente articulados para defender essa tese. Vou dar um pequeno exemplo, tá? Eu quero argumentar na minha tese
de que a educação domiciliar ela pode desenvolver problemas no desenvolvimento socioemocional dos alunos. Eu posso colocar assim, a minha tese, ó. A educação domiciliar pode acarretar problemas na formação socioemocional e ideológica das crianças, né, e dos adolescentes. Eu vou justamente articular essa tese aqui. Beleza? O que eu estou fazendo? Eu vou até colocar aqui um ponto importante para você. Perceba que nessa minha tese, eu já estou articulando para vocês dois prováveis argumentos e esses argumentos vão aparecer lá no meu texto. Então, quando eu coloco aqui formação socioemocional e formação ideológica, eu estou praticamente dizendo o seguinte, ó, jovens, o que eu quero colocar para vocês é que essa formação socioemocional ela vai ser desenvolvida lá no meu argumento 1. Então, no meu argumento 1, eu vou discutir sobre essa formação socioemocional. E essa questão dos prejuízos da formação ideológica, isso aqui vai ser articulado lá no meu argumento 2. Então, no meu argumento 2, eu vou discutir sobre os prejuízos para essa formação ideológica. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o fichamento temático da minha redação. Quando eu faço isso, né, planejei a frase temática e planejei a tese, eu vou justamente planejar os meus argumentos. Então, o que é o planejamento dos argumentos? Eu vou colocar um tópico frasal. Nesse tópico frasal, eu vou anotar aquilo que eu quero discutir. Vou dar aqui um pequeno exemplo. Vocês percebem que na minha tese eu estou trazendo a discussão de prejuízos socioemocionais que podem ocorrer na formação das crianças e dos adolescentes. Então, eu vou apresentar isso aqui. O que eu vou colocar, tá? Eu vou colocar o seguinte. Se eu já coloquei isso na tese, eu trago aqui, tá? Nesse tópico frasal, eu quero falar sobre as consequências. A formação social. A formação, eu vou colocar socioemocional. Socioemocional. Por que eu quero falar sobre as consequências da formação socioemocional? Porque eu entendo que com o ensino domiciliar haverá privação do viver com as diferenças. Então a criança ela vai ser privada de viver com seus colegas, de viver com as diferenças. E essa privação de viver com as diferenças prejudica justamente essa formação socioemocional. Então, o argumento 1, posso muito bem articular essa concepção. Olha como está ficando bonito, ó. Isso aqui vai ficar para vocês, tá? Vou colocar lá no nosso grupo do Telegram. O argumento 1, ele tem essa concepção. Professor, que repertório posso estar usando para desenvolver essa ideia? Você vai fazer o seguinte. Existe um documento que, inclusive, não está nos textos motivadores. O nosso repertório 1 será o seguinte repertório. Vou fazer aqui bem bonitinho a nossa listinha, tá? Deixar bem bonitinho. Como eu coloquei para vocês, lá no texto motivador,
o que nos ocorre? Existe um documento chamado Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o famoso ECA, aí eu coloco ECA entre parênteses, tá? O que é que ele estabelece? Ele estabelece o direito, vou colocar aqui 2 pontos, tá? Ele estabelece o direito à convivência comunitária. Então, as crianças, elas têm o direito à convivência comunitária. E eu vou justamente ressaltar que se porventura o ensino domiciliar ele for aprovado, ele vai ferir um princípio do ECA e vai trazer prejuízos à formação socioemocional das crianças. Eu trago esse argumento e eu articulo esse repertório. Vou colocar aqui o ECA entre aspas, tá? Entre parênteses. Desculpa, tá? Então esse é o argumento que nós podemos articular. Segundo argumento. Professor, argumento 2. No argumento 2, como eu coloquei para vocês, nós vamos discutir os prejuízos à formação ideológica. Então, aqui no argumento 2, o que é que vai ocorrer? Fazer aqui a linha, você também faz a linha na sua folhinha de caderno, e você vai apresentar o seguinte tópico. O nosso tópico do argumento 2 será esse aqui. Eu vou estar argumentando que outra consequência é a limitação na formação, a limitação na formação ideológica das crianças e dos adolescentes. Professor, me explique isso, por favor. O que é que ocorre? Se eu limito dos adolescentes, se eu limito essa formação, se eu limito esse contato do aluno se eu limito esse contato do aluno com seus colegas, se eu limito esse contato do aluno com os professores, eu vou perceber que o aluno vai ter uma formação muito pautada apenas às crenças dos seus pais. Não que isso seja um problema. Mas ocorre que muitas das vezes, né, essas crenças elas podem estar articuladas com preconceitos, elas podem estar articuladas na não aceitação da pluralidade ideológica. E esse é o argumento que nos traz. Isso aqui, né, faz justamente eu pensar assim, isso tem por outra consequência o impedimento da formação. Eu já coloquei formação, vou até apagar. Vou colocar só o impedimento do senso crítico. O que eu fiz aqui, pelo amor de Deus? Deixa eu apagar aqui. Pronto. O impedimento. Muito bem, professor. De novo aqui. Pronto. O impedimento do senso crítico. Dá para discutir perfeitamente essa ideia. E, Renan, me diz uma coisa. O que eu coloco de repertório aqui? Ótima pergunta, tá? O nosso repertório para essa ideia vai ser uma teoria social que eu gosto bastante, repertório 2, de um carinha chamado Immanuel Kant. O Immanuel Kant, ele tem uma ideia chamada de menoridade intelectual. O que é essa menoridade intelectual? É uma ideia que ele explica a incapacidade do sujeito de pensar por si próprio. Aí o que é que eu vou articular, tá? Menoridade intelectual. O que é que esse conceito ele traz pra gente? Ele vai ressaltar que
quando o indivíduo ele está no estado de minoridade intelectual, há o desenvolvimento da incapacidade. Opa, peraí, foi o que eu fiz. Borrachinha. Pronto, opa. Há o desenvolvimento, tá? Da incapacidade do sujeito pensar por si próprio. Da incapacidade do sujeito de pensar por si. Ok? A incapacidade do sujeito de pensar por si. E essa teoria é de um autor que vocês já devem ter estudado, já devem conhecer, chamada Immanuel Kant. É o Kant que vai desenvolver essa teoria social. Aí o que é que eu argumento? Que se houver uma limitação ideológica na formação das crianças e adolescentes, haverá um desenvolvimento maior desse conceito, dessa ideia de minoridade intelectual. Então são dois argumentos que nós podemos estar colocando dentro dessa discussão, tá? São dois argumentos que nós podemos estar colocando dentro dessa discussão. O que nos falta é justamente a proposta de intervenção. Professor, o que é que eu coloco de proposta, tendo em vista que esse tema é um projeto de lei? Calma, jovem, vamos lá. Você vai fazer o seguinte. Nós vamos articular a seguinte proposta interventiva. Você coloca assim o nome, ó. Proposta de intervenção. Qual que vai ser a nossa proposta de intervenção? Vamos colocar as seguintes informações. Eu vou colocar que eu vou ter um agente e esse agente serão os... Opa, quero outra cor, não quero essa cor. Deixa eu apagar. Ó, os agentes serão os profissionais da educação. O que é que os profissionais da educação eles vão fazer? Qual que será a nossa ação interventiva? Os profissionais da educação, eles vão mobilizar ações educativas na sociedade ou nas comunidades. Opa, tá descarregando aqui, deixa eu botar para carregar. Pronto, senão vai desligar aqui, né? Os profissionais da educação, eles vão mobilizar ações educativas na sociedade para elucidar as diversas comunidades sobre os riscos da aprovação dessa lei. Certo? Como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer meio de execução por meio de manifestos. Manifesto é um gênero textual, né? De manifestos nas mídias, né? Aí eu vou colocar o seguinte detalhamento. Isso aqui é detalhamento, ó. Sobretudo nas redes sociais,
por meio de manifestos nas mídias, sobretudo nas redes sociais. Qual que vai ser a nossa finalidade? Eu vou colocar a seguinte finalidade. Opa, tirei sem querer. Qual que vai ser a nossa finalidade aqui? A finalidade é pressionar o corpo social a se manifestar, certo? Se manifestar contra a aprovação do... Aí eu coloco entre aspas porque é um termo estrangeiro, tá? Rome School. Então, que ideia? É uma ação que vai acontecer para pressionar outra ação. Então, os profissionais de educação, eles devem mobilizar ações educativas na sociedade para elucidar diversas comunidades sobre os riscos da aprovação dessa lei. Isso vai acontecer por meio de manifestos nas mídias, sobretudo nas redes sociais, que funcionam como detalhamento, a fim de pressionar o corpo social a se manifestar contra a aprovação do homeschooling. Aí você faz um fechamento. Eu vou só dar aqui um bônus para vocês. Finalidade, nós podemos estar colocando o conectivo a fim de, separado, tá? A fim de. Esse é o conectivo. Meios, vocês podem estar colocando o conectivo mediante. Então, coloque esse conectivo sempre antes de cada uma dessas ações, ok? Agente é só colocar, né? Cabe ao agente, ou então os profissionais de educação, eles devem... Aí o que é que eles devem fazer? Eles vão mobilizar essas ações. Essas ações vão ser mobilizadas justamente por meio disso aqui. Isso vai acontecer com essa finalidade. E assim eu tenho o meu fichamento completo do que eu posso discutir dentro dessa temática, tá? Esse é o fichamento que nós temos sobre esse tema. Excelente tema. Queria parabenizar mais uma vez, né, a direção do Desafio Redação Nota 1000 por essa proposta super atualizada, super recente, que pode ser uma temática forte para o Enem. E esse é o nosso tema, né? Esse é o nosso fichamento temático. Eu espero que vocês tenham gostado do retorno aqui do Redatores no Desafio Redação Nota 1000. Lembrar que eu não sou da Paraíba, tá? Eu sou do Ceará, mas eu gosto muito de vocês. Tenho muitas pessoas que acompanham o desafio, que acompanham a página Redatores. Eu vou te fazer um convite para entrar no nosso grupo no Telegram, onde eu vou estar postando esse material, e seguir a gente lá no Instagram, certo? Então, esse foi o nosso tema, pessoal. Muito obrigado aí pela sua audiência. Não se esqueça de curtir, compartilhar com os amigos e semanalmente estarei aqui fazendo essa orientação temática para vocês, tá? Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo final de semana. Até mais. Valeu, pessoal. Fui!